Graças a paz, igreja. A gente está vivendo momentos difíceis, momento em qual toda uma geração está abalada, há tempos preocupantes, ao qual muitas pessoas tomam decisões e as decisões elas não são muitas das vezes recomendáveis ou censuráveis, né? As pessoas, uns censuram, outros acham que fariam melhor, e esse tempo que a nossa igreja resolveu ficar em quarentena, eu tenho ficado um pouco calado, tenho meditado na palavra e queria dividir algum trecho da porção do Senhor, trecho da palavra de Deus com vocês, que sempre mexeu e sempre vai mexer comigo, a palavra de Deus. E hoje eu vou falar de algumas razões tiradas do Salmo 51, quando Davi, ele em meio a uma crise pessoal, em meio a uma crise de pecado, ele pediu algumas coisas ao Senhor. E eu acho que é tempo da gente conversar mais com Deus. É tempo de, se fosse escolher um tema hoje para essa meditação, a gente escolheria em tempos difíceis, requer medidas extremamente difíceis ou medidas extremas. E nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Eu andei tendo que sair, tendo que socorrer algumas pessoas, passando por alguns momentos andando no meio do povo. Eu tô indo visitar minha mãe, tô mantendo uma distância, tô comprando as coisas para minha mãe tem ficado esse tempo em casa, tem pedido muito a minha mãe para não sair de casa, porque a gente olha o jornal, olha toda a nossa as países e cidades em volta, o quadro, e as notícias que vêm são ruins, são notícias péssimas. E a gente sabe que a situação financeira de muitos estão já abaladas, sabe que comércios estão fechados e vão fechar, sabemos que pessoas vão falir, sabemos que o momento do governo é um momento muito difícil para as autoridades, e nós, como servo do Senhor, a priori, né, servo sem cargo, sem pensar aqui se uns são pastores, outros são diáconos, presbíteros, e sim servos, nós como uma nação de servo do Senhor, em grande maioria, temos que colocar a cabeça no lugar e meditar em algumas porções da palavra do Senhor, ou toda ela, mas tirar algum proveito de maior consistência para a nossa vida. E no Salmo 51, depois de toda essa confissão, depois de Davi, lá no Salmo 51, ele começa já pedindo ao Senhor, no primeiro verso, para que o Senhor compadecesse dele, para que o Senhor tivesse misericórdia dele. Ele começa iniciando uma fala muito gostosa: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia ou benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga a minha transgressão. Muitas das vezes nós estamos vendo comentários, vendo pessoas falando aí do carnaval, da chacota que fizeram com Jesus, várias e várias vezes nós subimos ao púlpito e falamos com o povo de se achegar mais para Deus, de buscar a santidade. Sabemos que a salvação não depende do teu viver, e de nada que você faça pode mudar a sua situação sobre a salvação, mas nós sabemos que você é servo do Senhor e você é exemplo para as pessoas que estão em volta de ti. Então esse é o momento de você primeiramente ter uma fé, como fala lá no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloque pureza, coloque maldade, tira a maldade do meu coração e renova dentro de mim um espírito inabalável. Primeira coisa que eu queria observar com vocês é pedir ao Senhor para colocar uma fé sustentável na gente, perseverar em nós com uma fé inabalável, sabe? Colocar em nós, sabe, uma confiança somente Ele, como o salmista fala no Salmo 121,
Eu levo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O perigo estava no monte, o perigo estava ao redor quando o povo ia para Jerusalém, mas a salvação vinha do alto, vinha do Senhor. Como hoje a nossa salvação ela vem do Senhor. Então, nesse primeiro ponto que eu quero abordar com vocês, pedir ao Senhor, coloque-se, dobre-se de joelho e peça ao Senhor, Senhor, coloque em mim uma fé inabalável. Coloque em mim uma confiança no Senhor que como eu nunca tive. Coloque em mim sabendo que os dias são maus, como fala Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, a primeira coisa que eu peço ao Senhor, Senhor, coloque uma fé nesse momento de que eu vejo o contrário, que parece que tudo está caminhando contrário ao que eu pensava, aos planos que eu tinha para sair no final de semana, para que eu tinha de ir ao shopping, para que eu tinha de sair, hoje eu tenho que ficar dentro de casa. No momento ao qual todas as famílias estavam afastadas, agora as famílias estão juntas e muitos deles não podem ficar perto um do outro. Senhor, coloca uma fé inabalável em Ti. Essa é a primeira coisa que eu converso contigo e falo contigo para que você fale com o Senhor. Peça ao Senhor essa fé inabalável, esse espírito inabalável, essa confiança inabalável naquele que é o Criador do céu e da terra, naquele que mudou o curso da vida de muitas pessoas e que tem a história na sua mão, daquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que tem o controle da guerra, aquele que tem o controle da epidemia, aquele que tem o controle de todas as coisas. Não perca a confiança nele. E se em algum momento a nossa vida se caminha para ir de encontro, de caminho ao contrário disso, peça ao Senhor, Senhor, eu vou me colocar de joelho e eu sei que sem o seu Santo Espírito eu nada posso fazer. Então, coloque essa fé inabalável em mim. Segundo ponto que eu quero abordar contigo é quando fala do verso 11, não me repulse da tua presença, nem me tires do teu Santo Espírito. Davi, ele tinha confiança plena que o tratamento ele vinha do Senhor, confiança plena que o treinamento era do Senhor, porque ele fala claramente, não me tires do teu Santo Espírito. Muitas das vezes nós estamos com medo e com medo de muitas coisas, mas nós esquecemos de ter em prioridade ao temor ao Senhor. Eu acho que está faltando o temor ao Senhor, porque eu falei com a minha esposa, pedi para que ela desligasse o meu Face, eu não estou olhando o meu Face, eu tirei do meu celular, eu não sei desligar, confesso a vocês, mas o carnaval foi um dos momentos mais difíceis para mim e eu com medo de vir a pecar, eu falei assim, eu vou desligar o meu Face, eu vou tirar o meu Face, porque eu vi pessoas torcendo para a escola de samba, eu vi pessoas dando ibope para a TV Globo, eu vi pessoas dando ibope para outras coisas, eu vi pessoas na praia e eu não vi pessoas na igreja. E eu falei assim, Senhor, o que está vendo com o nosso povo? O que está vendo com a nossa nação? As praias estão cheias, os locais estão cheios e as pessoas estão falando de escola de samba, as pessoas estão falando disso, estão falando daquilo. E Senhor, aonde está o temor? O temor tem que vir através de um vírus, o temor tem que vir através de um ladrão, o temor tem que vir através de uma perseguição, o temor tem que vir, o que a nação brasileira precisa entender, sabe? Que o que nós estamos precisando mesmo é de uma fé inabalável e do Espírito do Senhor conduzido a nossa vida. E o que eu aprendo é que quando o Espírito do Senhor ele conduz a minha vida, quando eu sou portador do Espírito do Senhor, sou conduzido pelo Espírito do Senhor, é o Espírito do Senhor que conduz a minha vida, o Espírito Santo que conduz a minha vida, as minhas atitudes não são as mesmas. E o que eu tenho entendido, eu tenho visto, sabe, que muitas pessoas não têm mais temor ao Senhor. E eu não estou aqui fazendo esse vídeo para a igreja, fazendo esse vídeo com uma pregação de quarta-feira com ensinamento para julgar ninguém, e sim para que, se nós estamos nos afastando desse temor do Senhor, se o Espírito do Senhor não está conduzindo mais a nossa vida, nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, não me retires do teu Santo Espírito.
Davi, ele tinha esse temor ao Senhor. Davi, ele sabia que ele pecou, ele tinha convicção do pecado, o pecado estava diante dele. Se você ler o texto até onde eu iniciei, no verso 10, mas do 1 até o 10, você vai ver que Davi, ele continua e fala que o pecado está à porta. Davi, ele tinha a convicção que ele precisava dessa perseverança do Senhor na vida dele. E essa perseverança do Senhor talvez esteja fugindo da gente na confiança da eleição. Nós somos eleitos, somos salvos, e talvez essa perseverança a gente não tenha entendido que quando nós somos salvos pelo Senhor, há uma mudança de vida, há uma transformação de vida. E Davi aqui, ao pecar, e sabemos que somos pecadores, Davi dobrou e olhou para o Senhor e falou assim: Senhor, não tire teu Santo Espírito. E é interessante que quando a gente aborda isso, a gente pensa e faz uma pergunta, e eu queria que você fizesse uma pergunta para você: como está sendo a nossa vida com o Senhor? Como eu estou me debruçando diante das Escrituras, como eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé? Porque o Senhor, ele tem vários textos que ele diz para mim e para você. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, ele diz que eu sou raça eleita, geração eleita, sacerdote real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então ele fala para mim e para você que eu e você somos propriedade dele, transformado e lavado pelo sangue do Cordeiro, enviado na cruz do Calvário para que eu e você, nos reconciliássemos com Deus, para que eu e você tivéssemos acesso ao Senhor. E o que está faltando para mim e para você entender isso? Que esse momento está na mão do Senhor, esse momento está sendo conduzido para o Senhor, e em obediência ao Senhor, em obediência às autoridades, eu vou ficar em casa. Eu vou me resguardar o máximo que eu puder, mas eu vou ficar em casa não porque eu sou super crente e vou sair à rua, não. Eu vou ficar em casa em obediência à palavra do Senhor, que fala que eu tenho que obedecer às autoridades instituídas por Deus. Seja ela má ou boa, elas são instituídas por Deus. E é interessante eu pensar nisso. Interessante eu meditar nisso, porque se eu sou conduzido pelo Espírito Santo, eu sou obediente, eu sou servo. Eu não quero aqui entrar em discussão ou A ou B que tomou essas decisões. Eu estou falando aqui com a igreja de Conceição de Jacareí, a igreja ao qual o Senhor me chamou para ser pastor, a igreja ao qual o Senhor tem me dado o privilégio de conduzir essa igreja. Que essa igreja seja obediente à palavra de Deus a todo tempo. Nós estamos em casa, arrumando uma forma de todos se comunicarem. Nós estamos pensando num culto online, nós estamos tentando. Somos uma igreja pequena, mas entenda, irmão, Davi, ele falou com o Senhor: não me retires o teu Santo Espírito. Se você tem o Espírito do Senhor e é conduzido pelo Espírito do Senhor, seja obediente ao Senhor da tua vida. Seja obediente ao Senhor que tem conduzido a tua vida. Seja servo e olha o que vem acontecendo diante da gente, o que eu venho pregando desde diante do carnaval. A igreja brasileira precisa entender que Deus é o dono da vida dela. A igreja brasileira precisa entender que em toda parte do mundo há perseguição e nós somos livres para pregar a palavra do Senhor. E muitas das vezes nós não temos feito aquilo que o Senhor tem nos conduzido. E o terceiro ponto que eu quero abordar com você aqui é no verso 12, ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Tem dois pontos aqui que eu quero falar dentro desse verso 12. Essa alegria da salvação tem que nos acompanhar. Essa alegria da salvação ela tem que nos acompanhar hoje, no momento que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar um pão. A Bíblia nos ensina isso. Então não vai ser a falta de dinheiro que vai deixar você sem comida. Não vai ser a falta de dinheiro que vai tirar, porque a falta de dinheiro muitas das vezes tem batido na nossa porta. A gente tem passado aí vários meses aí, às vezes sem trabalhar. Eu mesmo tive um acidente há um ano atrás, passei 3 meses sem trabalhar,
Passei 3 meses e Deus me sustentou. Literalmente, todos os dias da minha vida não me faltou nada, não atrasou uma prestação, não atrasou nada na minha casa, graças a Deus. Então eu entendo que se o meu Senhor ele tem me sustentado até aqui, ele tem me dado tudo até aqui, eu tenho que ser alegre a todo tempo, não pelo que me dá, não pelo que ele tem me dado, e sim pelo que ele é para mim, pelo que ele tem sido para mim, pelo que ele é desde o dia que ele me salvou e me resgatou e me tirou do lamaçal de pecado. Então eu tenho que entender o que é restitui a alegria da tua salvação. No momento ao qual todo o nosso corpo estava morto em nossos delitos e pecado, ao qual o Senhor nos resgatou, a qual o Senhor nos deu uma vida nova, a qual o Senhor mudou a nossa história, a qual o Senhor trouxe a gente para maravilhosa luz, a qual botou um sorriso novo em meus lábios. Eu tenho que ter uma alegria da salvação. Eu tenho que ser alegre porque eu sou salvo pelo Senhor. Eu tenho que ser alegre porque o Senhor e meu Senhor têm conduzido a minha vida. Então não vai ser uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês com a minha van parada, 2 meses com a minha van parada, ou 3 meses eu estou usando o meu objeto de trabalho, você usa o seu. Você pense na sua vida. Não vai ser isso que vai fazer perder a minha alegria da salvação. Porque a minha alegria da minha salvação não está no que eu tenho, e sim no Senhor da minha vida. Naquele que me deu um novo fôlego de vida, naquele que me deu um Espírito Santo para conduzir a minha vida, naquele que me deu um coração puro, naquele que renovou uma fé uma fé tamanha que eu não posso dizer para você quando fala aqui, uma fé inabalável, mas eu queria falar uma fé que é maior do que a montanha que eu vejo. Uma fé que é a certeza de um dia eu estar na glória com Ele. Uma fé, sabe, um sorriso que saber que a alegria da minha salvação tem que ser muito maior do que eu posso ver aqui. A alegria da minha salvação tem que ser muito maior do que eu posso ter aqui. A alegria da minha salvação e da tua salvação tem que ser muito maior do que você tem passado. Seja grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida. Seja grato ao Senhor. E no verso 12, na segunda parte, ele fala assim, restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. É o Senhor que sustenta você. Eu queria pegar essa parte para encerrar. Eu queria que você entendesse que a salvação ela vem do Senhor. O Espírito ele vem do Senhor. A fé ela vem do Senhor. E o sustento, ele vem do Senhor. É o Senhor que te sustenta, é o Senhor que tem me sustentado, é o Senhor que tem sustentado a nossa igreja. Não vai ser uma semana, ou 2, ou 3, eu não sei quantos dias vai durar a determinação ao qual o governo tem feito para todo o país e só está aumentando. Mas entenda que nesse momento é o momento de você entender que você é sustentado por Deus, que você tem um espírito dado por Deus, você é uma nova criatura e que você foi colocado em você uma fé inabalável, e essa fé só pode ser sustentada pelo Senhor. Não é você que sustenta essa fé. E ao ter tudo isso dado pelo Senhor, o verso 13 diz assim, que eu queria encerrar com ele, eu gosto muito dessa parte. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho e aos pecadores se converterão a ti. Você foi chamado para ensinar aqueles ao qual não tem essa fé, aqueles ao qual ainda não foram alcançados pelo Senhor, o caminho do Senhor. Aproveita esse momento para viver em família, fazer um culto no lar. Aproveita esse momento para se debruçar, sabe, diante das escrituras do Senhor, para falar de Deus a todo tempo, a ajudar as pessoas que não podem na rua, os mais novos, sabe? Os mais novos vão para os mais velhos, se aproxima mais, desliga mais o WhatsApp, desliga mais o Face e se aproxima mais da tua família, se aproxima mais
das pessoas que você ama e ensina aqueles ao qual não conhecem Jesus ainda o caminho do Senhor. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e aos pecadores se converterão a ti. Foi muito ruim ver meu Jesus ser chamado de um nome que eu não quero nem repetir. Foi muito ruim ver um filme sobre o meu Jesus, e meu Jesus não precisa de advogado. Mas é muito ruim ver pessoas esquecendo de orar pelos os policiais, de orar pelos trabalhadores da parte da medicina, seja toda a classe, os que limpam, os enfermeiros, os médicos e toda a classe, sabe, motorista, policiais que estão na rua, sabe, tentando parar essa pandemia, né, que alcançou todo mundo, né? Epidemia, se fosse só aqui, pandemia em todo mundo, em todos os locais, se eu estou falando corretamente. E ore por essas pessoas, para que o Senhor proteja essas pessoas, para que o Senhor sustente essas pessoas para cuidar daqueles ao qual vão ser levados para lá com essa enfermidade. E que a gente possa, como igreja do Senhor, em Conceição de Jacareí, ser uma igreja que dobra o joelho, uma igreja que anda de joelho e sabe o objetivo. E o objetivo nosso é estar no céu, na glória com o Senhor, aonde nós vamos louvar, como eu sempre falo e gosto de falar, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Vamos orar? Pai amado, santo e Pai querido, nesse momento eu quero falar contigo, Pai. Agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem me sustentado até aqui e tem sustentado a tua igreja, Pai. Sei que muitos corações estão aflitos nesse momento, Pai. Muitos corações estão meio que nervosos, não sabendo o que vai acontecer, Pai amado. Pai, mas acalenta os nossos corações, Pai. Sustenta os nossos corações, Pai, com uma fé inabalável, Pai, com um espírito inabalável, Pai, e com a alegria da salvação em Ti, porque a nossa salvação vem através de Cristo Jesus, Pai, autor e consumador da nossa fé. Sustenta aqueles, Pai amado, que não estavam com força, Pai, na Tua igreja e que agora estão temerosos dentro dos seus lares, Pai. Sustenta os seus familiares, Pai. Pai, que essa palavra, Pai, ao qual o Senhor me conduziu até aqui a fazer esse vídeo, a falar, Pai, a falar para a Tua igreja, Pai, como pastor da Tua igreja, Pai, que o Senhor, Pai, tem nos sustentado. O Senhor é o alicerce da nossa vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoe todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo. Abençoe a nossa nação, abençoe os policiais, abençoe, Pai amado, os enfermeiros, os médicos, os motoristas, Pai, aqueles ao qual estão trabalhando, Pai, para que chegue o alimento à nossa casa, para que tudo seja bem no país, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.